Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da EBS Card Brasil. Hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre o deck que ficou em primeiro lugar no Regional de Brasília. Eu estava jogando com o Gama, consegui fazer partidas muito legais com esse deck aqui. Realmente me surpreendi com o quanto ele entregou, tá? Foi realmente bem legal. Eu vou falar um pouquinho das partidas antes. Eu tive a oportunidade que eu, sinceramente, achei que foi muito gratificante de jogar contra todos os players na Suíça, né, no formato suíço, que foram 6 rodadas. Eu joguei com 6 players que ficaram em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo no torneio. Então, realmente, foi um torneio super intenso, foi bem bacana. Consegui ir para o top 4 invicto. Lá enfrentei mais uma vez o Chantos, que meu parceiro aqui de canal, meu irmãozinho. E na final, o Rafael, que foi o primeiro que eu enfrentei no suíço, né, que é o Supremo KI de Brasília. As metas, então, a primeira foi um Cell Ultimate Deck. Joguei também contra o Lucas usando o Super Saiyajin 4 Bardock. Joguei contra o Chantos com Shinron Xeno. Joguei contra o Guilherme da Mata, que estava usando o Cooler Verde, Cooler Unison. Joguei contra o Juan, que estava com um Baby amarelo super agro. E joguei uma última partida com o Clauber, que estava de universo 6 Caba, amarelo azul. Acho que foram essas as 6 partidas. Bom, vou mostrar um pouquinho o deck para vocês, explicar como funciona. Para quem não conhece ainda esse líder, ele basicamente é o Gama 1, Gama 2 do filme Super Heroes. Ele é um Android, ele é um Red Ribbon. Quando ele bate, ele dá um draw, e ele tem uma permanente que eu não posso colocar nenhuma carta na minha energia que não seja por efeito de uma carta Red Ribbon, tá? Posso colocar, claro, durante o começo do turno, mas só por efeito de Red Ribbon. O Awaken ele vai dar ou com 4 vidas ou menos, ou se eu tiver um Unison de custo específico 2 azul. Aí eu posso comprar uma carta, desvirar uma energia e comprar vidas até T6. Do lado de cá, ele não dá draw quando bate mais. Continua não podendo botar carta de energia por efeito, a não ser por Red Ribbon. Mas toda vez que eu jogar um Battle Card da minha energia em campo, né, eu vou poder pegar uma carta do topo do baralho e botar a energia em Rest Mode. A outra coisa que é, no fim do turno, eu vou dar um draw, pegar 3 azuis, androids azuis da minha energia, pôr na minha mão, pegar até 3 androids da minha mão e botar na energia em pé. É claro, se entrar com Energy Exhaust vai entrar em Rest. Mas o legal é que eu posso pegar 3 e só botar 2, então eu posso às vezes aumentar minha mão, eu posso consertar minha mão, consertar minha energia e assim por diante, tá? Bom, maravilha, esse é o líder. Vamos ver como que funciona o nosso deck. Então primeiro eu uso 4 Unisons Android 17 e 18. Elas são muito bacanas porque dificilmente ela vai sair de campo. Toda vez que o primeiro ataque do turno é declarado, seja no meu turno, seja do adversário, ele vai ganhar um marcador e eu combo automaticamente com um Android azul de 5.000 de combo da minha drop, tá? Isso significa que toda vez que no primeiro ataque, não interessa quem tá batendo em quem, o primeiro ataque do turno ele vai ganhar um marcador e vai combar com 5.000. Então ele dificilmente sai. Eu posso jogar ele de energia pagando 2 azuis, se ele tiver na minha energia. E a outra coisa que é interessante é o menos 4 dele. Ele não tem mais 1, ele só tem menos 4. Ele ganha 10.000 e dual ataque pelo turno, tá? Então acaba sendo um batedor em potencial aí. Outra carta que eu uso 4 cópias é o Android 14 Inorganic Horror. Ele é o topo desse deck. Ele só funciona se seu líder for Red Ribbon azul. Ele nega o ataque, você descarta uma da mão e ele entra em campo. O efeito dele é que, para o oponente declarar ataques nesse turno, ele precisa pegar 2 cartas da mão e pôr embaixo do deck, não é descartar. Então ele acaba sendo um pouco mais legal que o topo nessa parte, mas ele tem só 15.000. Essa carta assumo que é uma das minhas favoritas, que é Android 17 e 18 Limitless Energy. Ele tem Energy Exhaust, mas nesse deck ele não tem Energy Exhaust. Então se o meu líder for Blue Red Ribbon, ele entra em pé na energia. Quando eu jogo ele no campo, eu escolho um Battle Card do oponente com um custo de energia maior do que as energias que ele tem e coloco embaixo do deck. Ele tem dual ataque,
e 20 mil, e eu jogo ele da minha energia ou da minha mão, pagando 2 energias, uma azul e uma verde. Só que tem limite 1, não posso ficar jogando vários dele no mesmo turno. Outra carta que eu no começo não sabia o quanto ela ia ser bacana, quanto ela ia ser útil, que é o Android 17 Rebellious Will. Ele também é jogado da energia. Ele tem Barrier, ele vai jogar da energia por um custo 1, né? O legal é que quando eu declaro que eu vou jogar ele, para ele não entrar em campo, o oponente tem que declarar na primeira janela. Na primeira janela eu posso escolher não jogar ele, eu pago uma e falo, não vou jogar, né? Então ele é bem seguro, porque se eu não jogo eu não reponho a energia pelo líder. Ele tem Barrier, então mais uma forma dele ficar em campo, e quando ele entra em campo, o seu líder vai botar uma energia no lugar dele, né? E aí você vai olhar 5 do topo, escolher um Android, não é Red Ribbon, Android, e pôr na sua energia no lugar de outra que você vai embaralhar. Então você não aumenta seu número de energias, você só vai repondo, mas você consegue escolher. E essa Android 18 tem o mesmo efeito, a diferença é que ela, em vez de Barrier, tem crítico, né? O que também assusta muito o adversário, e de certa forma eu abusei um pouco desse crítico aí. E a mesma coisa, ela é tão boa quanto, só que tem menos defesa, né? Porque não tem Barrier, então acaba que a gente não usa ela tanto assim. Qual que é a graça dessa carta? Eu consigo trocar o que está na minha energia, escolher o que eu vou pôr na minha energia, e daí com o efeito do líder, no fim do turno, eu pego essa carta que eu escolhi e põe na minha mão. Então é uma forma muito legal. A sua energia acaba sendo uma extensão da sua mão, né, não do deck. Bom, Android de 14 e 15, The Ravagers, é o nosso buscador. Basicamente, eu descarto ele da minha mão, limite 1, só pode fazer uma vez por turno. Eu olho as 5 cartas do topo do deck e pego qualquer uma dessas cartas que eu mostrei até agora. Tem que ser um Red Ribbon de custo 5 ou menos, ou esse Unison. Então, descartei um desses da minha mão, eu olho as 5 do topo e pego qualquer uma dessas para minha mão. Outra carta que eu uso, eu acho genial, é Android 18 Super Combo. Essa Android 18, quando você comba com ela, ela tem 10 mil, ela é verde e azul, e seu oponente tem que escolher uma carta da mão e pôr embaixo do deck. Poxa, ela é boa, apesar dela não dar draw. Esse deck não dá tanto draw, tá, gente? Então eu já digo pra vocês que ele acaba sendo... não fica com a mão tão grande normalmente. E eu não uso Super Combo de dar draw. Por quê? Se eu fosse usar um outro Super Combo, por exemplo, o Vegeta GT, que pega uma da mão, põe embaixo do deck e dá 2 draws, eu não poderia usar defensivamente, porque o meu líder não permite que eu use nenhum efeito de não Android no turno do adversário quando eu troquei as energias, tá? Então, de certa forma, eu acabo precisando usar Androids como Super Combo. A graça dela é que esses dois permitem colocar ela na energia e o líder no fim do turno puxa ela para minha mão. Outra Android 18 que eu uso, 4 da Let the Battle Begin. Basicamente, ela é um counterplay que vai custar uma energia só se eu tiver um Unison em campo e meu líder for Android. Ela impede que um Battle Card de custo 4 ou menos entre em campo, ele vai debaixo do deck na hora, ele nem chega a entrar. E ela entra em campo com 15 mil e blocker, então potencialmente aí eu impedi a entrada de um custo 4 ou menos e ainda botei um blocker em campo. Também uso 2 Android 16, Steadfast Comeback. Assumo que eu usei muito pouco ele no torneio inteiro. Ele tem Blocker Revenge, então eu gosto de usar ele defensivamente. Ele também tem Dual Attack, e quando ele entra em campo, seu oponente descarta uma carta da mão. Você pode escolher um Android custo 1, mas eu nem uso no deck, então nem vou falar desse efeito. Usei um total de 0 vezes ele no campo no torneio, tá? Eu cheguei a usar ele na energia para manipular um pouquinho, mas realmente de usar ele para colocar em campo, não. Em outras partidas eu usei, ele é muito bom, não vou tirar, só digo que eu não usei tanto. Normalmente a minha jogada de turno 4 se dividia entre ou fazer o outro Unison, que é o Buu, então eu dava o -4 na Android 17 e 18, batia 2 vezes, tirava ela pagando 4 para colocar o Buu, que bate mais um Double Strike e me dá um draw, e ele me causa não só uma boa forma de me defender, como aí ele gera alguns ataques de Double Strike bem fortes, né? E a outra jogada de turno 4 que eu poderia ter, que normalmente eu tinha, inclusive fiz bastante ela, era o Cell The Ultimate Bio Android. Ele entra da energia pagando 4, uma azul, uma verde mais 2 quaisquer. Quando ele entra, ele ganha Double Strike pelo turno. Ele já é do ataque e tem Deflect, e na hora que ele entra em campo, você escolhe todos os Battle Cards do seu oponente e põe embaixo do deck. Então ele vai limpar o campo, ele vai bater Double Strike 2 vezes, e o mais legal dele, ele vai entrar, que ele tem Deflect, né? E na hora que, qualquer turno, quando ele declara um ataque, ele batendo,
e o seu oponente usar um counter, o seu oponente tem que pegar uma carta da mão e botar embaixo do deck. Uma vez por turno, mas não é limit one. Se eu tiver 2 dele em campo, bato com o primeiro, o oponente dá um counter, posso bater com o segundo e se ele der outro counter ele vai descartar mais uma da mão. Então para dar um topo nele, por exemplo, o cara vai usar o topo, descartar uma pelo efeito do topo, descartar uma pelo efeito dele, tá? Então ele acaba dando uma boa ajudada na controle de mão. E, poxa, 30 mil double strike do ataque, dificilmente aí o cara vai voltar realmente tranquilo pro game, né? Bom, outro potencial finalizador que eu uso é o Fu, né? Antigo, promo número 36 aí da velha guarda, basicamente porque eu quero poder por uma energia jogar um potencial finalizador. Eu não uso outros overalls nesse deck e dar 2 draws. Como eu disse, esse deck não enche tanto assim a mão, então esses 2 draws eu achei bem importantes. Outro potencial finalizador é o Android 17 Turning the Tide. O que ele faz? Ele tem Deflect, ele vai entrar, ele custa 7 energias e ele tem Crítico. No momento que ele entra em campo, você e seu oponente precisam pegar sua mão e embaralhar no deck. Seu oponente também vai pegar todos os Battle Cards da drop dele e embaralhar no deck. Por que isso é interessante? Se eu estou indo para um jogo muito longo e o oponente está sempre defendendo, sempre se segurando, eu acabo tendo mais uma oportunidade aqui de finalizar o jogo por conta de tamanho de mão. Como eu disse, eu não tenho mãos tão grandes nesse deck, então equalizar a mão é importante. A secreta que eu usei, que eu escolhi, depois de muitos testes com 3 secretas diferentes, eu optei por jogar com o Baby Hatchek mesmo. Inclusive na final foi o que garantiu aí que eu conseguisse parar o Rafael num potencial turno que ele podia até voltar. Infelizmente a mão dele bricou muito, eu sei que foi uma partida aí que não foi tão bacana, a primeira que a gente jogou foi bem mais complicada para mim, mas foi o que me deu segurança de tentar arriscar tudo num turno, mesmo não finalizando, e segurar o turno seguinte para ganhar. Como eu disse, não tenho mão, então 4 macacos de draw. Eles, de certa forma, não são um problema, porque pagar 2 energias no meu deck é o menor dos problemas, porque no fim do turno eu vou desvirar 3 praticamente. Então, acaba que esse macaco eu achei muito interessante para tentar aumentar minha mão. Extra cards de Activate Battle. Eu uso 3 Beerus Destroys do Realm of the Gods e 2 Senzubins. E só 2, né? Só 2. Usualmente eu uso ela pro ataque, é muito raro eu usar elas na defesa, mais para eu estender um pouco o meu turno. E acho que mais que isso começa a pesar, porque como eu disse, não dou tanto draw e eu preciso de muitos androids no deck, eu preciso manipular minha energia usando androids. Então eu prefiro usar os slots de não android com macaco do que com Senzu. E o Realm of the Gods, ele ofensivamente pode tirar um Battle Card do cara que você tem a custo maior que a energia dele, mas eu usei mais defensivamente, que ele dá 10 mil de combo defensivo, dá um draw e escolhe um Battle Card de custo 2 ou menos do oponente e põe embaixo do deck. Então usei muito isso, por exemplo, nos céuzinhos verdes, né? Bom, negates, counters, eu só uso 2. 2 tipos, 2 de cada. Shield Army Reinforcements, então é o counter que você paga da vida e gera um token, nego ataque gera um token. E 2 Dirty Bursts. Dirty Burst pode ser um counter-ataque, nego ataque por uma energia, ou você pagar 2, ele é um counter-play. Você dá um draw e seu oponente não vai poder bater nesse turno com Battle Cards de custo 7 ou mais. Lembrando que essa carta não atinge o Battle Card, então se tiver Deflect não tem problema. Ela está atingindo o player, então ela é bem interessante também. E a última carta do deck, que eu coloquei apenas uma para... no começo do jogo, eu quero muito ver isso aqui. Eu preciso dessa carta na minha mão. Então tem ela, tem os buscadores e eu coloquei o Intersecting Fates. Raramente eu tenho uma jogada de turno 1, né? Eu não tenho cartas que custam 1 energia. Ou é o Realm of the Gods, Beerus, ou isso aqui. Então eu optei por colocar o Intersecting Fates. Vale a pena até talvez pensar em colocar mais. Gostei muito de quanto ela me ajudou. E sinceramente, essas são as MVPs do deck. Tá. O Unison também, ele é incrível, ele gera muita vantagem, mas eu gostei muito disso aqui, eu realmente fiquei surpreso positivamente. Pro meu side, rapidinho, eu montei um side sem saber o que ia ter, eu estava em uma comunidade um pouco nova, então vocês vão ver que algumas coisas eu realmente não usei. Um Baby Gold Avenger, né, é o macacão que counter de counter, eu acho que eu consegui usar ele 3 vezes para ganhar partidas, então foi útil. Só lembrando que no turno do adversário eu não posso usar, tem que ser no meu. Coloquei 2 sims que eu não usei nenhuma vez.
Basicamente é para tentar limpar Unisons muito, muito grandes, né? Unisons com poder maior, com muitos marcadores, mas também não cheguei a usar. Botei 2 Metkabura da Broken Seal, coloquei muito essa carta no deck, sideei muito ela, mas honestamente não consegui colocar em campo. Tá? Uma porque no momento que eu estava preocupado em tomar uma carta do adversário, eu já estava com o jogo um pouco mais controlado, outras vezes porque não veio mesmo, mas enfim, não tiraria do site. 2 Dimension Magic, cheguei a usar, porque decks muito agressivos eu precisava de mais counters, mais negates, mais formas de me defender, então usei 2 Dimension Magic. 2 Trunks God Sealing Technique, eu também não posso usar ele no turno do adversário, então basicamente era para tentar evitar alguns Floodgates, alguns counters que entravam no meu turno, ou Arrivals que entrariam no meu turno, então essa carta acabou entrando bastante. Um Desperate Measures, mesma coisa, para evitar a entrada de algum counter no meu turno, mas também no turno do adversário, afinal isso aqui é um extra card, eu posso ativar no turno do adversário. Mais um 17 Turning the Tide, para matches muito longas, ou matches que eu sei que iam durar muito tempo, que eu ia chegar provavelmente no turno 7, aumentar a minha chance de ver. Engraçado que nas 3 vezes que eu coloquei ele no deck, eu vi os 2. Então, e não usei, nenhuma das vezes. Então, de certa forma, 2 tá ótimo. Um já tá ok, né, porque eu consigo buscar, mas 2 tá ótimo. 2 Istikai Keeping Watch. Cheguei a usar contra o deck de Arrival do Clover, que ele coloca muita carta no meu turno. Basicamente ela entra por uma, dá um draw, e se o meu oponente jogar um Battle Card no meu turno, ele tem que escolher uma carta da mão e botar embaixo do deck. E a última, que é uma das minhas favoritas, eu acho incrível, pretendo usar sempre, não usei nenhuma vez, Barrier of Hope. Paga 3 energias, um extra card, você escolhe um Battle Card do oponente ignorando barreira, volta para a mão e dá 2 draws. Se você tiver com ela travada na mão, você pode descartar ela e ela dá 5.000 de combo para o seu líder ou para Battle Card. Então ela acaba não sendo tão morta assim. Eu gosto bastante dela, coloco. Certo? Galera, então esse foi o deck que eu usei no Regional de Brasília. De verdade, foi um regional muito legal. Eu fiquei muito surpreso com a comunidade lá, uma comunidade muito bacana. Pessoal muito receptivo, o pessoal joga super bem. Eu sei que é uma comunidade antiga, mas eu realmente não sabia o que esperar de lá. E foi muito positivo mesmo. E fiquei de verdade feliz de enfrentar o pessoal que ficou mais bem colocado no torneio. Isso pra mim foi bem satisfatório. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sei que foi um vídeo longo, mas acho que é interessante mostrar deck novo. E já sabem, né? Monta aí um deck, tenta fazer algo que vai derrubar o Gama e vamos jogar. Pessoal, a gente tem uma novidade muito legal para vocês. Para mostrar o crescimento do jogo, mostrar o quanto que está atingindo níveis aí que nós sempre esperamos, foi criada a Liga Dragon Ball. Agora, a gente vai poder ter o nosso próprio marketplace. Então, vai poder pesquisar pelas cartas que você procura aqui no Brasil, materiais bacanas, acessórios, pastas, tudo com os melhores preços. Então, todos os maiores lojistas, pessoal que traz o nosso card game para o Brasil, vai estar na Liga Dragon Ball, na verdade já estão, usam a bela plataforma da Liga Magic, então é um sistema seguro, que vai ter todas as coleções, desde a BT1 até agora, a mais atual, e mais, vai ter sempre promoções mensais, inclusive sorteios. Esses sorteios vão acontecer para todo mundo que usar o nosso código DBS Card Brasil. Então toda compra que você fizer, quanto mais aí você investir no seu jogo, maior a chance que você tem também de ganhar, de conseguir aí no sorteio sagrar o vitorioso de alguma carta, ou alguma box, ou busters, ou até alguma coisa diferente que a Liga todo mês vai criar aí para que ajude os nossos players, divulgue mais o jogo e cada vez mais a gente consiga se organizar para jogar.